Olá, pessoal. Boa tarde. Nesta sexta-feira, deixa eu fazer aqui um convite para um amigo meu, grande amigo meu, para estar conosco aqui nessa live. Vamos ver se ele aceita. E aí, Marcon? E aí, alemão? Beleza? Certo, gringo? Porra, minha cabeça tá meio grande, cara. Deixa eu botar um pouco mais longe aqui. Afasta um pouquinho, não assustar meus seguidores aí. Vamos lá. E aí, alemão? Vamos lá, dia 4 de junho, olha só, quase 80% das pessoas para quem eu fiz uma pergunta. Isso foi no início da semana, antes do Maduro e antes do negócio aí da indicação do Zanin, tá? Da moção de repúdio ao Maduro. No- 80% dizendo que quer ir para a rua. Vamos para a rua é, em Porto Alegre, 4 de junho e em todo o Brasil. Tamo junto? E eu fiz uma pesquisa. As pessoas realmente estão querendo e viram que. Tá me ouvindo? Tá me Ouvindo ouvindo? bem. Eu só tirei da Tá. Wi-Fi aqui para ficar melhor o sinal. Então, eu acho que as pessoas viram que chegou aos 80% aí a tua pesquisa, a minha. Teve muita gente, muita participação também, e ela estava em 73%, inclusive nos grupos de WhatsApp que eu pesquisei. Eu acho que é bom a gente contar para as pessoas, porque houve uma desinformação muito grande aí, Marcel. Como tudo aconteceu, como nós chegamos à data do dia 4/6, né? Saem notícias aí na imprensa, em grupos de WhatsApp que não são verdadeiras. Então, eu acho que é muito bom a gente contar. Não sei se tu quer contar a tua versão ou eu conto a minha, já que é a mesma versão, então, independente de quem contar, é a mesma. A versão é a mesma, toca a ficha. Então, a gente tem toda terça-feira, eu e o Marcel somos vice-líderes da oposição lá em Brasília, né? Oposição ao lixo de governo chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que recebe marginal aqui no nosso país. Então, a gente tem uma reunião antes da reunião da oposição, que é a reunião só dos vice-líderes com o nosso líder Jordi. Há algum tempo a gente já vinha, né, Marcel, conversando com todo mundo, ouvindo a sociedade, que a gente teve as prisões ilegais do dia 8 de janeiro, isso a CPMI vai provar que foram ilegais, porque teve Uber preso, pipoqueiro preso, mendigo preso, que nem sequer estiveram, né, nos atos da Praça dos Três Poderes, e outras Criança pessoas. preso, idosos presos. Não, e como tu falou, né, pessoas que até estiveram lá, mas não cometeram crime algum e foram estar na Praça dos Três Poderes vestido de verde e amarelo não é crime, né? Enfim, teve esse caso que já vinha nos inquietando muito. Depois teve o caso do Daniel Silveira, que é uma coisa assim, que é coisa de país ditatorial, né? Ele tem penas muito maiores do que pessoas que matam pessoas, Marcel, né? Por ter falado. Inclusive tu, na época, foste contra o Congresso, ficaram de 4 para essa decisão arbitrária de Alexandre de Moraes e companhia de prender Daniel Silveira por falas que a gente concorda que foram infelizes, mas que não fazem o menor sentido de ele estar preso, ainda mais com uma pena de mais de 8 anos. Bom, nós vínhamos consultando os nossos públicos aí, o meu, o teu, que basicamente são os mesmos, né, Marcel? Conservadores nos costumes e liberal na economia, e a gente vinha recebendo o apelo das pessoas para que nós fizéssemos alguma coisa. Né? Então a gente levou essa situação para a nossa reunião de oposição e 90% dos colegas chegaram à conclusão que deveria haver uma data. Aí nós estávamos programando lá para agosto. Tu lembra, Marcel, que a nossa ideia Sim. era fazer em agosto, enfim. E aí veio a arbitrariedade de Deltan Dallagnol, né? Do caso Deltan Dallagnol, que foi cassado por... Até agora a gente não sabe nem por quê, né, Marcel? Porque não existe nada inclusive, tu fez um vídeo sobre o Ives Grande, eu acho que foi tu, foi o Deltan, demonstrando que isso era um completo absurdo. Exato. Eles E aí, o que que aconteceu? criaram uma nova lei, na verdade. Criaram um artigo inexistente da lei da ficha limpa, o que por si só já é um absurdo completo e a Câmara tem a condição de, na próxima terça-feira, Marcon, dizer não a esse absurdo, sabe?
A Câmara pode, pela sua mesa diretora, dizer, olha, nós não aceitamos uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que está legislando, porque quem legisla é o Poder Legislativo, é a Câmara, é o Senado. Só que o TSE criou uma nova hipótese de inelegibilidade para o Deltan para poder cassá-lo. Isso é completamente absurdo. E a gente tem mais um parênteses aqui, que Benedito lá, que é o corregedor do TSE, todo mundo sabe que é muito ligado a Lula e faz parte de um plano de vingança contra quem colocou Lula na cadeia. Aliás, quem colocou Lula na cadeia, Marcel, foram os seus próprios atos ao roubar o país. Ninguém colocou o Lula injustamente na cadeia. O pedalinho estava no nome dele, foto do triplex, os bilhões recuperados. Quem colocou Lula na cadeia não foi nem Moro, nem Dallagnol, nem ninguém. Quem colocou ele foi os próprios crimes dele. É que nem alguém ali roubar meu carro e dizer que quem colocou ele na cadeia foi o policial. Não, foi o teu ato, né, de ali furtar o carro. Bom, e aí a gente chegou à conclusão na oposição que nós teríamos, então, manifestações antecipadas, já que o absurdo se avoluma a cada dia mais. Hoje tu mandou no grupo da oposição também uma situação do Ottoni de Paula, que também absurdo, que pode responder por simplesmente falas. A gente teve o Rogério Marinho ontem sendo caçado por um crime que prescreveu já, um suposto crime de mais de 20 anos. Então a gente vê que essa nossa manifestação ficou urgente para quem defende liberdade, democracia e justiça. Até porque essa semana um dos representantes de Satã aqui na Terra, Nicolás Maduro, que não vamos mentir, nós estávamos, inclusive, tu promoveste a reunião com o Guaidó essa semana, e a fala de todos, mas a do Pazuello chamou muito a atenção quando ele disse que viu, né, a prostituição de mulheres, crianças lá na Venezuela, e viu também um homem morrer de fome, né? Ele teve um ataque do coração por falta de energia. Então, o que nós estamos fazendo nesse 4 de junho não é nada de tipo, é daquele movimento A, aquele movimento B, né? Até o MBL se afastou, inclusive, porque houve uma reação muito grande a eles. A gente está fazendo pelo país, né? Tanto tu quanto eu, Marcel, recebemos muitas perguntas das pessoas, o que vocês podem fazer por nós. E eu costumo responder que um mandato ele não termina quando acabou a eleição, né? Não é só daqui 4 anos que as pessoas têm responsabilidade. Elas têm as responsabilidades como nós de nos ajudar a fazer mudanças no país. E agora, a cereja do bolo, né, a indicação de Cristiano Zanin, inclusive, tu pode falar, Marcel, o Camozato entrou aí mostrando que ele não tem qualquer, né, dominância jurídica para exercer o cargo, ele não é nem mestre, né, ele é um cara formado que passou na OAB e ponto. Né, não faz o menor sentido esse cara tá no STF, que a gente sabe que é pagar favor para o Lula, que inclusive no debate falou que era um absurdo ter amigos indicados para o STF. Então, nós estaremos em Porto Alegre, haverão atos aí, até com a lista aí, né, Marcel? São Paulo, Curitiba, com uma grande participação de parlamentares. Vou ler aqui agora a lista, vou aproveitar e ler, porque tem muita gente aqui que nos segue, né, a mim e a ti, Marcon, que não são do Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre, nós dois estaremos nas ruas. Em Curitiba, acabei de ver uma lista com quase 20 parlamentares, entre deputados e senadores. Muito importante isso. Um ato que vai se tornar um ato grandioso na capital do Paraná. Eu já estive em Curitiba com o Deltan, né, faz 2 semanas, no domingo lá, e lá nós já fizemos uma manifestação que foi grandiosa, e essa aqui promete ser muito maior. Então, quem é de Curitiba, do Paraná, importantíssimo estar lá de novo nesse dia 4 de junho. No mais, próximos estados, Amazonas, vai ter em Manaus, Bahia, Salvador, Espírito Santo, Vitória, Goiás, em Goiânia, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Minas Gerais, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Paraná, já falei, Curitiba, Pará, Belém, Pernambuco, em Recife, Rio de Janeiro, na capital e em Volta Redonda, Santa Catarina está dando um baile aqui, viu, Marcon? Criciúma, Balneário Camboriú, Blumenau, Florianópolis, Palhoça, Jaraguá do Sul e Joinville. São Paulo, capital, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Esses municípios em que, por enquanto, está tudo previsto, organizado, autoridades informadas, isso é importante dizer, e todo mundo que vai em paz. Se alguém aparecer lá para fazer confusão, todo mundo vai fazer como a gente fez nas manifestações passadas, se abaixar, tirar foto, registrar, tirar da manifestação. Essa manifestação é pacífica e por democracia, liberdade e justiça.
E aproveitando a deixa, o Marcon falou há pouco da indicação do Zanin para o STF, ela é um completo absurdo, porque o Lula está indicando seu advogado pessoal para isso. E nós vimos, inclusive, o Financial Times, imprensa internacional, já repercutindo muito negativamente, porque se nós formos pensar em termos de outros países onde há cortes constitucionais, Estado de Direito, seria um completo escárnio, como aliás é no Brasil também, um presidente indicar o seu advogado pessoal que não tem sequer formação jurídica adequada, como tantos outros que são juristas, e que, pior ainda, ficará, se aprovado pelo Senado, na Suprema Corte até 2050. É um absurdo total. Então nós precisamos sim ir logo às ruas, organizadamente, ainda que não sejam as manifestações tão grandiosas como essa aqui do Parcão, que essa aqui foi a do impeachment da Dilma, tem aqui um quadro atrás de mim, deixa eu mostrar aqui no meu escritório, aqui em Dois Irmãos, cheguei há pouco, aqui em Dois Irmãos. Esse quadro, ele mostra a grandiosidade que foram as manifestações lá na época do impeachment da Dilma, mas se não for tão grande agora, certamente nós estamos caminhando para ter as maiores manifestações da história do Brasil, maiores que diretas já, Collor e Dilma, para derrubar o Lula e também dar a nossa demonstração de força contra esses que estão abusando do poder e dizer, olha, impeachment de ministro supremo também tem que andar no Senado e tem que acontecer, porque nós não podemos mais tolerar essa falta de harmonia entre os poderes. Hoje nós estamos vendo os dois poderes, o legislativo e o executivo, subjugados ao STF. E a gente tem que... O pessoal está perguntando as horas que vai ser as manifestações nas cidades, Marcel. Vem pra rua, né, com os horários, a gente pode compartilhar nas nossas páginas, também nos nossos stories. Em Porto Alegre... Eu vou fazer um card com isso, boa lembrança. Em Porto Alegre, às 14h30, né, estaremos no Parcão. E as pessoas têm que entender, Marcel, que quem vai numa manifestação como essa faz parte da história. Entra para a história que pode contar para os seus netos, porque eu estive da Dilma quando poucas pessoas ainda iam para a rua. Quando as pessoas diziam, não vai dar nada, não surte efeito nenhum. Se tem uma coisa que político tem medo, né? Político que não cumpre, né, com o que prometeu em campanha, é povo na rua. Muito medo. Então, vocês não têm noção da força que tem. E eu costumo dar 2 exemplos recentes, que a CPMI só saiu por causa da força das pessoas cobrando parlamentares que retiravam suas assinaturas, né, para ganhar emendas, né, e também a questão do 2630, do PL 2630, que queria calar as redes sociais, que só, Marcel, era eu, tu e mais uns quantos, poucos lá, no começo não querendo 2630, daí nós conclamamos as redes sociais e a gente teve vitória. Agora, o Zanin, ele só vai ser barrado se nós formos às ruas, e o Lula só vai cair se a gente for às ruas. Lula é um bandido, ele deveria estar preso. Em qualquer país sério do mundo, não se esconder na marginais, ele tem que estar preso. Né? Não se enganem com esse PIB que veio ontem, que ele é só do agronegócio, que já repercute uma super safra que teve lá atrás. Marcel estava olhando os números, a gente tem queda no número de investimento de 3,4%. Hoje saiu o número da indústria, queda de 0,6% da produção industrial. Não existe milagre. Se nós não fizermos nada, nós caminharemos para um caminho argentino e depois venezuelano. Os venezuelanos costumam dizer para mim, e com certeza já falaram para ti também, que eles acordaram muito tarde porque estava acontecendo lá. Exatamente. Nós não podemos acordar tarde, né? A Venezuela teve o seu congresso fechado em março de 2017, quando o Poder Judiciário decidiu que não era mais necessário, digamos assim, o Congresso Nacional e caçou parlamentares. Inclusive, com o meu discurso que fiz essa semana na Câmara, um parlamentar desse descassado me mandou mensagem agradecendo pela nossa lembrança que Maduro é, sim, um ditador, ao contrário do que Lula diz, um ditador sanguinário, que só o ano passado, Marcel, mais de 700 pessoas morreram em protestos nas ruas da Venezuela, isso sem contar quantos morreram de fome, estuprados, assassinados e por aí vai, por esse regime. Então, não vamos esperar, povo gaúcho e brasileiro. Não vamos mesmo. Né? A gente não pode esperar. A gente entende a posição de alguns ainda, Marcel, de ter medo, de ter receio. Mas eu tenho uma frase que eu gosto muito, que covardes não mudam o mundo. Né? Então, a semente da democracia, da liberdade que nós recebemos, né, dos nossos pais, que a gente tem um Brasil ainda, até esses tempos que nós poderíamos falar e votar, a gente não pode perder, entregar um país pior do que a gente recebeu para os nossos filhos. Isso só vai mudar com nós lutando, e é isso que a gente vai estar fazendo no próximo domingo, em Porto Alegre, eu e você, dia 4/6, a partir das 14h30, democracia, justiça e liberdade. E mais,
Marcon, em Porto Alegre, em vários outros lugares do Brasil, e estou sabendo que o movimento está crescendo. Já estão informando aqui que vão em seguida lançar um novo card. O card que eu tenho aqui não dá para ler todos, que não está numa resolução muito boa, mas estou vendo alguns movimentos aqui. Vem para a rua, UJL, grita MPFP. Algumas pessoas perguntaram do MBL. O MBL ele se retirou da convocatória das manifestações nessa semana, fizeram uma nota oficial dizendo que não estavam mais convocando para as manifestações. E, como você disse mais cedo, tem pessoas que têm receio de ir à rua, tem pessoas que não querem participar do movimento agora, estão com medo. O medo, ele realmente acabou se disseminando. E a gente entende. Agora, todos aqueles que não têm, assim, medo até tem, todo mundo tem um pouco, mas consegue ter a coragem para superar esse medo para ir para a rua, venha para a rua, porque esse é o momento da gente dar exemplo. Gente, não dá para esperar mais. Eu lembro, Marcon, que no início do ano, quando aconteceu todo o rolo do 8 de janeiro, todo aquele absurdo e que agora está sendo investigado na CPMI, e quero falar também daqui a pouco, um minutinho na CPMI ainda, eu lembro que eu pensava o seguinte, quando o Zanin for indicado pelo Lula, aí o povo vai ter que ir para a rua porque não tem cabimento mais. E é exatamente isso que está acontecendo. Por uma coincidência da vida, né? Justamente agora o Zanin está sendo indicado, quando já tinha essa manifestação marcada para o dia 4 de junho, e para ajudar um pouco mais ainda, o Lula chama esse ditador sanguinário para vir para o Brasil. Aí tem gente dizendo aí que tem que ter foco no CPMI e não ir para as ruas. Eu concordo, tem que ter foco no CPMI, mas as duas coisas precisam acontecer, até porque a CPMI era para se reunir ontem e foi cancelada. Então, nós não estamos em condição de fazer só um trabalho, de só trabalhar na CPMI do 8 de janeiro ou a CPI do MST. Nós precisamos de apoio externo. Estou falando aqui como deputado federal, o Marcon também como deputado federal. A gente sente os nossos colegas o quanto nós estamos precisando desse apoio externo e a gente está aqui para dizer, nós estamos com vocês, a gente vai junto para a rua. A gente não vai ficar em casa, a gente vai trabalhar muito no parlamento, mas também nas ruas do Brasil, em paz, para mostrar que o povo é soberano e que o povo vai acabar vencendo essa bandidagem que hoje está instalada no poder. Não, e sobre a CPMI, até para nós concluir, Marcel, para o pessoal ir trabalhar aí, a gente tem os nossos afaceres também, mas para esclarecer, a gente teve uma reunião agora na quarta-feira sobre a CPMI e a frase do nosso deputado estadual, professor Cláudio, ela se encaixa muito bem. Para se vencer um debate, basta estar do lado da verdade. Tem muita gente preocupada que a gente não tem a relatoria, enfim. Mas a gente teve agora o ex-ministro do GSI mostrando, foi descoberto que ele adulterou documentos entregues para Alexandre de Moraes. Olha só, para Alexandre de Moraes e para o Senado. O governo adulterou documentos para que nós não soubéssemos ou tivéssemos a certeza que eles foram avisados do que iria acontecer. Então é óbvio que a CPMI a gente vai estar prestando muita atenção. Tem sessão agora na terça, a gente vai lutar para ter 3 ou 4 sessões por semana, como era da Covid, por exemplo. Então não tem argumento de Renan Calheiros, Omar Aziz e companhia que não precisa ter os dias. A gente vai lutar por isso e a gente vai descobrir que houve infiltrados lá, que houve conivência do governo e mais, Marcel, que juízes que prenderam sem estar embasados em lei, pessoas que nem participaram também cometeram abusos. E aí entra uma questão que a gente faz sempre o pedido para novos colegas assinarem a tua proposição de CPI do abuso de autoridade. Perfeito. Porque é claro que existiu abuso de autoridade. E não existe república, não existe democracia quando um poder ultrapassa os limites que ele tem que ter. Então nós precisamos investigar, doa quem doer. Eu e tu não temos medo, Marcelo. Eu sei que milhares de pessoas também não terão medo de ir para as ruas, porque, como eu disse no começo, covardes não mudam o mundo. E é da nossa casa, do nosso país, da nossa cidade que nós estamos falando, e a gente não pode desistir nunca. E é tudo que eles querem que a gente fique em casa olhando e aplaudindo tudo que eles fazem. Nós não vamos fazer isso. A gente sabe, né, Marcelo, que o nosso mandato talvez esteja até sob... olhares aí, digamos, para encontrar um fio de cabelo em algum lugar, ou criar como foi criado no próprio Deltan, mas a gente não vai desistir, até porque a gente foi eleito para representar as pessoas e para o nosso caráter permanecer. Quando nós passarmos por aqui, Marcelo, que nós vamos passar, as pessoas lembrar de nós como pessoas íntegras que lutaram pelo seu país. É isso o foco que eu e tu temos. Exatamente. A Karine aqui que está nos acompanhando disse nos comentários muito bem, a CPMI não funciona no domingo. No domingo nós vamos estar na rua.
né? Isso aí. Então, no domingo a gente vai estar na rua, a gente vai fazer a pressão necessária também, popular, em paz, e a gente precisa do apoio das ruas também para as assinaturas da CPI do abuso de autoridade. Foi muito bem lembrado pelo Marcon, nós temos já mais de 500 mil de assinaturas no abaixo-assinado que o Novo colocou no ar. Mais de 500 mil pessoas já assinaram, e vocês querem saber o quê? Isso ajudou a que mais deputados assinassem a CPI do abuso de autoridade. Vários assinaram nos últimos dias, estamos agora com 147 assinaturas. Falta muito pouco, gente. E é o apoio do povo que faz com que essa pressão chegue no Congresso e a gente possa realmente mudar as coisas no Brasil. Então, muito obrigado a todos que nos assistiram. A live aqui está super assistida. Muito obrigado ao Marcon por estar aí junto comigo nessa mais uma vez. A gente não se desgruda mais, né? Lá em Brasília a gente está sempre junto. E é fundamental a presença de cada um de vocês em manifestações, onde quer que seja no Brasil. Olhe onde tem oficialmente organizado para não se meter em fria. Acho que isso é importante a gente dizer exatamente qual é o endereço, porque naquele endereço vai ser seguro. Não vamos para outros endereços ou outras manifestações convocadas por pessoas que não eventualmente fizeram contato com a organização nacional que está cuidando. Acho que esse é o último recado que eu queria deixar, Marcon, para deixar tranquilidade para as pessoas de que está sendo tudo organizado. É claro que incidentes ou outros, ninguém está livre de acontecer, mas nós vamos estar nas ruas juntos para denunciar qualquer tentativa de sabotagem e imediatamente eliminá-las para que a gente não tenha nenhum tipo de infortúnio, só tenha alegria de dizer como brasileiro que nós queremos democracia, liberdade e justiça no nosso país. Contem comigo. Isso aí. Domingo estaremos escrevendo mais um capítulo da história que lembraremos para o resto da nossa vida. Valeu, Marcelo. Até domingo. Valeu. Até mais, Marcon. Vamos fazer mais uma livezinha amanhã. Tá bom. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.